A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Que bom ter você por aqui mais uma vez conosco. Estamos chegando aí ao nosso finalmente, estamos na penúltima aula dessa série de mensagens sobre o comentário da Confissão de Fé de Westminster, A Coragem de Confessar. Hoje nós vamos falar sobre culto, sobre mistério e sacramentos. Mas antes disso, vamos orar? Deus de amor, Pai querido, nós nos colocamos nessa hora diante da Tua presença, Senhor, e clamamos que o Teu doce Espírito seja sobre nós, nos dê entendimento sobre aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta aula de forma especial. Pai, fala conosco, renova, Senhor, o nosso coração, dá-nos ânimo e disposição para a honra e glória do Seu nome. Amém. Bom, então vamos começar falando sobre culto, então. Uma coisa clara aí para quem frequenta a igreja há vários anos, né, é que o culto tem passado por grandes transformações. Antigamente o culto tinha como centro aí, então, a mensagem, que ocupava grande parte do culto, né, e aí de 45, 50 minutos, tinha os corais, né, então tinha toda uma liturgia, vamos dizer assim. Então, o instrumento musical, por exemplo, era o harmônico, e no seu lugar, mais tarde, passou-se ao órgão eletrônico. A igreja participava cantando, né, hinos do inário, tradicional salmos e hinos. Hoje nós temos o CTP, ou Cantai Todos os Povos, enfim. O fato é que também existia muito aquelas leituras bíblicas alternadas, não sei se você lembra disso. O fato é que você ia também com a Bíblia para o culto. Hoje em dia a gente não vai mais. Atualmente o culto está ficando diferente, né? A gente tem aí um sermão que deixou de ter todo esse tempo, de 40, 50 minutos, com algumas exceções, é claro. Muitas igrejas já não possuem os corais, não possuem nem o órgão mais, né? Ou quem toque o órgão, às vezes até tem, o órgão tá lá parado há muito tempo. A gente tem, por exemplo, hoje, no lugar, então, do chamado canto coral, nós temos as bandas, em alguns casos aí, né, o teclado, guitarra, bateria, a gente tem uma luz, a gente tem gelo seco, né, o culto passou a ser um espetáculo particular, né, de cada domingo. E a gente vê o que hoje a gente chama de corinhos, então, né, ou louvores, né, tem aí as ministrações, e a gente vê que isso acaba ocupando grande parte do tempo do culto, muito mais que as leituras. Em alguns casos, a única leitura bíblica que tem é a do pastor na hora da mensagem, e olha lá. Então aqui a gente não pretende, né, apesar da gente, querendo ou não, acaba fazendo algum juízo de valor, mas nosso estudo aqui, nosso objeto de estudo não é fazer então um juízo de valor. O que a gente quer aqui é apontar que tem ocorrido mudanças do culto, e a conclusão é evidente para nós que o culto realmente tem mudado. Isso provoca em nós então uma reflexão, e é necessário discutir, é necessário falar, porque muita gente não gosta da inovação simplesmente por não gostar, né? É importante nós sabermos que existem inovações que são boas, que são necessárias. Hoje é comprovado, por exemplo, que depois de 20 minutos você não presta mais atenção em qualquer coisa, seja palestra, uma aula, por exemplo. Então o fato do sermão não ser tão longo não quer dizer que isso é ruim, né? Ao contrário, talvez você guarde mais coisas na sua mente. O fato é que pastores e pastoras, que são os responsáveis pela liturgia da igreja, é complicado agradar todo mundo aí. É um grande desafio. Mas o fato é que, será que a gente tem que agradar todo mundo mesmo quando a gente celebra o culto? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E dentro do culto nós temos também a celebração dos sacramentos, que é o que a gente vai falar aí, porque todos nós estamos habituados com essa palavra sacramento, né? E quando a gente ouve essa palavra, automaticamente a gente pensa no batismo e na Santa Ceia. Todavia, a gente quer chamar a atenção aqui para o significado do termo sacramento, que a verdade é que o termo sacramento corresponde à tradução do termo grego mistério,
E os sacramentos são mistérios. E como a gente vai trabalhar essa questão de mistério? Como a gente pode falar de sacramento no mundo, né? Em que não existe mais espaço para mistérios. E sacramento também, no latim, sacramentum, significa juramento ou voto, né? Então, um voto especial de fidelidade, que está atrelado aí, tem uma linha militar dessa palavra aí, que é aquela ideia da fidelidade. Então, embora essa palavra não ocorra na Bíblia, é importante a gente saber isso, né? Você não vai encontrar sacramento na sua Bíblia, pode procurar com fé, mas não vai ter. O fato é que foi utilizado pelos cristãos antigos aí para se referir às ordenanças do batismo e da ceia do Senhor, substituindo a circuncisão e a Páscoa do Antigo Testamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora na dispensação do pacto. E essas palavras, elas são insígnias, com as quais nós juramos a Cristo fidelidade até a morte. E num mundo como o nosso, num mundo de amores líquidos, onde tudo passa tão rápido, será que a gente tem ideia da profundidade dessa palavra, desse mistério que a gente celebra toda vez que nós celebramos os sacramentos? Então, vamos pensar um pouquinho sobre essas questões na aula de hoje. E é importante a gente ver que nessa aula a gente vai examinar o que a Bíblia diz, o que a confissão de fé diz, né? A nossa confissão de Westminster, o que ela fala então sobre culto, sobre mistério, sobre sacramento. Nesse sentido, vamos fazer um review? É sempre importante trazer a memória que a gente viu até aqui. Nós falamos sobre Deus e a criação, sobre a queda do ser humano e a salvação em Jesus Cristo, o Espírito Santo e a Igreja, a esperança bíblica, falamos de ressurreição do corpo, estado intermediário, juízo final. Se você, por acaso, está assistindo essa aula direto e quer saber mais sobre esses assuntos, volta aí na nossa página aí do YouTube e dá uma olhada nas aulas anteriores. Se você também quer o texto da confissão, né, sempre a gente coloca aqui na descrição dos vídeos o link para download da confissão, desse material que nós estamos utilizando, né? Não sai tudo aqui dessa cabeça, não. É um material da nossa igreja, do reverendo Gerson Corrêa de Lacerda, material muito bom, também tem um link aí para você fazer o download. Mas o fato é que eu comecei falando, né, que para o pastor e para a pastora é muito difícil agradar todo mundo. Mas para quem a gente presta culto? São para as pessoas? Essa é a primeira pergunta que nós devemos responder quando nós pensamos na realização de um culto. Seja ele onde for, com quem for, e olha lá o que a confissão de fé diz a respeito disso. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. O que a confissão de fé está dizendo aí pra gente é que se a gente observar a natureza, vendo as coisas que foram criadas, nós seres humanos chegamos à conclusão que há um só Deus. Ok, que domina sobre todas as coisas e por isso deve receber o nosso culto. E quando a gente faz esse tipo de afirmação, a confissão de fé, ela está de acordo com os textos bíblicos, claro, como por exemplo o Salmo 19, que diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou ainda o Salmo 8, cujas palavras são as seguintes, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é teu nome, pois expusestes no céu a sua majestade. Todavia, nós devemos questionar a nossa confissão de fé. Será que nós prestamos culto a Deus somente porque, observando a criação, olhando tudo que foi criado, nós concluímos que Deus domina sobre todas as coisas? Será que a revelação natural é suficiente para que a gente preste culto a Deus? A Bíblia, né, a nossa revelação especial, ela é muito clara ao ensinar que por causa do pecado, o ser humano está corrompido e ele não consegue, por mais que ele queira, buscar a Deus por si mesmo. Então, ele pode chegar à conclusão que existe alguém que criou tudo,
que é superior. Mas o fato é que a gente pode dizer que o pecado faz com que nós, seres humanos, nos tornemos cegos a ponto de não perceber o poder de Deus que se manifesta nessas coisas criadas, né? Como Deus age em favor do seu povo, enfim, para isso é necessário a Bíblia. E é exatamente isso que diz pra gente Romanos 3, de 9 a 12. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há ninguém justo, nenhum que entenda, não há quem busque a Deus, todos andam afastados de Deus, todos se perderam, não há ninguém que faça o bem, ninguém mesmo. E além disso, a Bíblia ensina que apesar de não buscarmos a Deus, Ele nos buscou primeiro. Olha que coisa linda. Ao contrário, se a gente parar para pensar, né, não fomos nós que tomamos a iniciativa do encontro. A gente vê que foi o próprio Deus que vinha ao encontro do ser humano. Isso é muito ímpar em toda a religiosidade humana. Porque quando você olha, todo tipo de manifestação religiosa é sempre o ser humano quem vai a Deus. Quem faz o sacrifício, quem busca agradar a Deus, quem faz alguma coisa para Deus. E em Cristo não, em Cristo é diferente. É Ele quem vem ao nosso encontro. Olha que coisa magnífica. E é isso que ensina o texto bíblico. Olha lá, Romanos 5, 8 e 10. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Éramos inimigos de Deus, mas Ele nos fez seus amigos por meio da morte do seu Filho. À vista disso, nós chegamos então à conclusão que o nosso culto não tem que agradar ninguém. Ele precisa agradar e ser prestado somente a Deus. Somente a Deus. Não porque à luz da natureza nós podemos entender que há um só Deus que domina, que é soberano sobre tudo, como diz a confissão de fé. Na verdade, nós devemos prestar culto a Deus por causa do seu amor por nós, manifesto em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aliás, foi exatamente isso que Paulo nos ensinou quando ele escreve para Romanos. Olha lá no capítulo 12, verso 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Nós devemos então prestar culto somente a Deus, buscar agradar somente a Deus. Ele nos ama, Ele manifesta o seu amor na pessoa de Jesus Cristo. Nenhum outro ser, nenhuma outra coisa deve ser objeto da nossa adoração. É importante a gente ter isso em vista. E a partir daí a gente deve afirmar também que a gente não pode fazer o culto de acordo com os nossos próprios desejos, né? O culto não é feito para agradar a nós mesmos ou a quem quer que seja. O culto, ele é prestado a Deus, precisa agradar a Deus, e é isso também que a confissão ensina. Olha lá. O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações ou invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Tudo isso quer dizer que a gente deve buscar na Bíblia a orientação a respeito do modo agradável de adorar o verdadeiro Deus. A gente não pode manter as nossas formas tradicionais de culto só porque elas nos agradam, só porque a gente sempre fez assim, sempre foi assim, a gente aprendeu assim, olha a herança dos reformadores, né? Então, não é bem assim. Também a gente não pode também ficar inovando, buscando novidade, porque a gente precisa mudar, né? Fazer um negócio melhor. Então, a nossa obrigação é buscar orientação bíblica, para que o nosso culto seja realmente agradável a Deus. Então, a forma, né, não é o importante. Tem que olhar o objetivo. Claro que aí também a gente não vai fazer de qualquer jeito. Durante o culto nós adoramos a Deus e nós também comunicamos, testemunhamos a palavra de Deus para aqueles que estão à nossa volta, né? A quem nos visita. Então por isso que o culto tem que ser uma coisa organizada,
e realmente ter uma orientação, porque quem está ali que não conhece a Deus vai também, de uma certa forma, conhecê-lo através da forma como nós adoramos a Deus, como nós prestamos o nosso culto a Deus. Então é importante que seja algo organizado, bem feito também, até porque nós estamos fazendo para Deus. E aí vamos pensar, então, assim, se a gente olhar a confissão e olhar a nossa Bíblia, existem algumas partes, alguns aspectos do texto da confissão que a gente não pode deixar passar em brancos. Existem coisas importantes dentro do culto que precisam ter, vamos pensar dessa forma, e que a Bíblia nos orienta. A primeira delas é a oração. A oração deve ser feita com ações de graças. É esse o ensino bíblico, né? Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e sempre orem com o coração agradecido. E segundo, a oração deve ser feita de forma inteligente e inteligível. Isso está de acordo com a orientação também do apóstolo Paulo, porque se eu orar em língua estranha, meu espírito de fato ora, mas minha inteligência não toma parte nisso. Que farei então? Vou orar com o meu espírito, mas também com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também com a minha inteligência. Nas reuniões da igreja, prefiro falar 5 palavras que possam ser entendidas para ensinar também os outros a falar milhares de palavras em línguas estranhas. Por isso que, assim, na maioria das nossas igrejas presbiterianas independentes, né, nós não temos aí o hábito de falar em línguas. Sabemos que alguns irmãos falam e oram assim, e nós não temos problema com isso, tá ok? Então, nesse sentido, nós respeitamos, mas nós entendemos que é algo que deve ser feito no particular, porque edifica a si mesmo. Se não tiver quem estar no culto que interprete, assim diz a própria palavra, e essa é a orientação bíblica a qual nós seguimos à risca. E aí nós temos, por exemplo, uma parte importante do culto: leitura, a pregação, os cânticos e os sacramentos. A leitura das escrituras com o temor divino, a sã pregação das palavras e a consciente atenção a ela, a obediência a Deus com inteligência, fé e reverência, o cantar salmos com graça no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do ordinário culto a Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais. Assim afirma a nossa confissão. Todos nós estamos habituados à palavra sacramento, como eu já falei, né? A gente ouve a palavra sacramento e automaticamente a gente lembra da ceia do Senhor, a gente lembra do batismo, né? Já falei aqui do significado da palavra sacramento, tanto no grego quanto no latim. E logo a gente vai entrar, propriamente a gente vai falar um pouquinho só especificamente dos sacramentos. Mas vamos ainda no culto. O local da adoração. De acordo com a confissão de fé, o culto não precisa acontecer somente no templo. Na verdade, Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Ainda bem. Haja nós aqui em tempos de pandemia, com os nossos cultos online, cada um da sua casa, e a gente juntava tudo e depois juntos nós cultuávamos a Deus na hora que nós assistíamos, né, esse culto. E eu sempre falo para os irmãos: não assista ao culto, preste culto, participe do culto, cante, ore, louve junto, né? Como se você estivesse mesmo lá no templo com os irmãos, né? Então participe, né? Estar em oração naquele momento é participar do culto, não é apenas assistir. Todos nós precisamos e devemos prestar culto. E aí o 4, o dia da adoração. O ensino da confissão de fé é de que o dia reservado ao culto a Deus é o primeiro dia da semana, o domingo, por ter sido nesse dia que aconteceu a ressurreição do Senhor. Nós sabemos que hoje em dia, com os nossos horários loucos aí, talvez isso fique um pouco inviável. O fato é, separe um dia para Deus. Não se limite à adoração privada, solitária. Nós somos seres sociais, nós precisamos adorar em comunidade. Então separe um dia, se você não pode no domingo,
comunidade se reúne na quinta-feira, nós, por exemplo, que temos o culto de oração na quinta-feira, se reúna, tem um pequeno grupo num outro dia da semana que você possa estar, participe, não deixe de congregar, como afirmam as Escrituras Sagradas. Então vamos lá, nós falamos aqui de mistérios, né? Falamos que sacramento também no grego é mistério. Mistérios no mundo sem mistério. Vamos parar para pensar nisso aqui. Você acredita em mágico? Nessas coisas assim? Essa pergunta ela é aparentemente absurda. Mas no mundo de hoje não existe mais lugar para crença em mágicos, em magia, em algo misterioso, porque desde o início dos tempos modernos nós confiamos na razão e nas explicações racionais de todas as coisas. Tudo tem uma explicação. Então, né, foi-se o tempo em que o ser humano acreditava em coisas misteriosas. E foi-se o tempo em que se pensava que forças misteriosas manipulavam o universo. Isso não é de todo ruim, é bem verdade. Mas hoje em dia, né, de vez em quando aí nos circos, nos espetáculos da televisão, aparece um mágico, faz a magia, encanta as crianças, mas depois ele conta como é que foi. E aí o fato é que ninguém mais acredita nas suas mágicas. E todos nós sabemos que tudo que os mágicos fazem não passa de truque, é bem verdade, né? E para tudo que eles realizam, a gente sabe que existe uma explicação lógica. Então, nós estamos fazendo essa afirmação para que você possa enxergar bem como a razão é valorizada no nosso tempo. Nós sempre buscamos explicações lógicas para as coisas que acontecem. Nós acreditamos que tudo pode ser racionalmente entendido, né? Tudo que acontece conosco. Não tem nada que não tenha uma explicação, uma lógica, não há nada que não possa ser desvendado, ser compreendido pela mente humana, mais ainda hoje com o Google, nada que a internet não responda para nós, né? E dessa maneira acaba que não tem espaço para o mistério. Quando a gente fala de coisas misteriosas, nós não pensamos em algo que não possa ser explicado. Não é isso. Mas em algo que ainda não foi explicado. E olha só, compare essa situação com a situação das pessoas que viveram no século passado. Pensa bem no Salmo 19, por exemplo. O autor desse salmo diz que ele estava deslumbrado quando ele olhava o movimento do sol, que nascia numa extremidade da terra e morria na outra. Que misteriosamente no dia seguinte o sol tornava a nascer, né, no mesmo lugar. Naquela época não havia aí uma explicação lógica para um fato tão simples, né, um movimento de rotação da terra. Aí hoje a gente põe um nome para isso, né? E hoje qualquer criança sabe dizer isso pra você, porque ela aprende logo cedo. Se ela não aprendeu na escola ainda, ela com certeza assistiu o show da Luna e vai saber, vai cantar até musiquinha pra você, tá? Eu digo isso porque eu vejo a minha, logo que tá falando é capaz de sair cantando as musiquinhas. Então a gente sabe que hoje em dia isso não é mais mistério, né? Então nós estamos fazendo referência a tudo isso para a gente introduzir mais um tópico dessa aula, que a gente vai analisar agora, o capítulo 27 da Confissão de Fé de Westminster, que trata sobre os sacramentos. E ela trabalha essa questão do mistério nos sacramentos, porque sacramentos são mistérios. Olha lá o que ela fala pra gente. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo, e solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo segundo a sua palavra. Ao lermos, então, a confissão de fé, nós podemos entender por que sacramentos é um mistério. Em primeiro lugar, sacramento é um mistério porque é um sinal. Isso quer dizer que o sacramento não é palavra. Ou, dizendo de outra maneira, o sacramento não pode ser transformado num discurso, numa pregação,
O sacramento é um sinal e está além das palavras, vai muito além das palavras. E isso é algo assim fundamental para nós. Tudo que a gente pode explicar, nós colocamos em palavras. E as nossas palavras tentam capturar, então, tudo que a razão consegue alcançar. E sendo sinal, o sacramento, ele não pode ser capturado pelas palavras. Sendo sinal, ele está além da nossa capacidade de compreensão. Isso é maravilhoso. E outra coisa, o sacramento é mistério, porque é sinal da graça de Deus. É meio de graça. E a graça de Deus é inexplicável. É inexplicável. Porque Deus nos ama. Porque Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus para sofrer e morrer no nosso lugar. Existe alguma explicação assim para isso? Nós buscamos respostas bíblicas, mas o fato é que Deus nos amou porque nós merecíamos. Porque nós o buscamos primeiro. O amor de Deus não tem explicação. É maravilhoso isso, porque Paulo afirma isso em Romanos 11:33, olha lá. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Nós precisamos aí redescobrir que sacramento é mistério. É mistério, é graça, né? É a graça manifesta ali. A verdade é que nós nos preocupamos demais em explicar racionalmente aquilo que acontece e com isso a gente acaba esquecendo que é mistério e que eles são sinais e não palavras que não fazem, que nos fazem, né? De certa forma, ver o inexplicável amor de Deus por nós. E continuando a tratar dos sacramentos, olha o que a confissão afirma também. Em todo sacramento há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada, e por isso os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. Essa afirmação, ela está de acordo com o ensino de Jesus Cristo. Na instituição da ceia, por exemplo, Jesus toma o pão e diz: isso é o meu corpo. Depois ele também toma o vinho e afirma: isso é o meu sangue. Nós poderíamos perguntar se a afirmação de Jesus é lógica. Não poderíamos? O que Jesus disse é racional? Já parou para pensar nisso? Na verdade, antes de estabelecer a ceia, Jesus pregou que era preciso comer sua carne e beber o seu sangue para herdar a vida eterna. Olha que loucura! O Evangelho de João diz que os discípulos comentaram: durante esse discurso, quem pode ouvir? Depois o texto bíblico acrescenta: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Na verdade, comer um pedaço de pão e dizer que é o corpo de Cristo não é algo lógico. E a confissão de fé diz que a relação entre uma coisa e outra é uma relação espiritual. E a gente deve e precisa entender tudo isso como um mistério, um grande mistério da graça de Deus. E além disso, a confissão afirma, olha lá, a graça significada dos sacramentos, ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existentes. Nem a eficácia deles depende da piedade ou intenção de quem os administra, mas da obra do Espírito, da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, mantém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Esse texto serve para a gente explicar como os sacramentos funcionam. Não há nenhuma lógica em afirmar que nós somos lavados do nosso pecado pela água do batismo ou que nós somos alimentados em Cristo pelo pão e pelo vinho na Santa Ceia. Mas a verdade é que os sacramentos funcionam. E eles funcionam porque eles foram estabelecidos por Jesus Cristo e porque o Espírito Santo atua através deles. Eles funcionam porque existe promessas divinas
né, a todos aqueles que os recebem com fé. E nesse sentido, então, vamos lá. Quais são os sacramentos, então? Ou a gente pode perguntar de uma outra forma, né? Quais são os sacramentos que a nossa igreja reconhece? Nós, como presbiterianos independentes. Porque há uma certa confusão nesse assunto. Nós vivemos num país de maioria católica e a Igreja Apostólica Romana tem uma posição diferente da nossa igreja, e com isso, às vezes, não fica muito claro, não, quais são os sacramentos, né? E aí, acaba que, às vezes, as coisas complicam um pouquinho mais, porque nós temos que reconhecer que, na prática, nós valorizamos certas cerimônias que acontecem na vida da igreja e, em alguns casos, essas cerimônias são vistas como sacramentos, mas elas não são. Vamos lá. Primeiro, cerimônia de casamento, né? Quem não ama um casamento? Eu particularmente gosto. Né? Por inúmeras razões existe uma certa confusão, porque a cerimônia de casamento ela chama a atenção de todos. Nas cerimônias de casamento a igreja fica em festa, né? A participação da igreja, os pastores fazem tudo o que pode para que marque a celebração na vida daqueles noivos. Música, decoração, enfim. A prova disso é que muitos conselhos e pastores adotam regularmente com muita exigência, até assim, algumas exigências para a realização do casamento. Tem que fazer um curso. No entanto, temos de reconhecer que, na verdade, a igreja não faz casamento de ninguém, como se costuma dizer. No nosso país, as pessoas se casam perante um magistrado civil. Quando um casal vem ao templo para uma cerimônia religiosa de casamento, de fato, o casamento já foi realizado. Ou o que acontece é uma cerimônia religiosa com um efeito civil. O que acontece? Toda a cerimônia de casamento que acontece no templo é, na verdade, um culto a Deus, pedindo a Deus que abençoe aquele casamento que já foi realizado, ou aquela junção ali que está sendo realizada, porque a cerimônia de casamento não é um sacramento. Dentro dela pode haver a ceia do Senhor, por exemplo? Claro que sim, é lindo, né? Mas, enfim, ela em si não é um sacramento. A segunda coisa, ofícios fúnebres. E o ofício fúnebre também chama atenção, infelizmente, né? Nós tivemos várias perdas ao longo dessa pandemia. Alguns nós podemos nos despedir, oficializar, outros não, né? Algumas pessoas infelizmente não puderam ter aí um ofício fúnebre, um velório, por problema de contaminação, enfim. É um momento de tristeza, de emoção. E quando alguém falece, geralmente, se existe essa possibilidade, o templo fica cheio, as pessoas querem se despedir. Em muito ofício fúnebre são cantados hinos, vários pastores comparecem, né? O ritual é cumprido. Dependendo da importância que a pessoa tem, geralmente é algo assim, é um acontecimento que marca as pessoas, né? Mas o fato é que esse ritual não é um sacramento. Não é um sacramento. O ofício fúnebre é um culto a Deus também, no qual a gente agradece ao Senhor pela vida daquela pessoa, né, que ali faleceu, e a gente roga a Deus que conforte o coração daqueles que ficaram. Portanto, o ofício fúnebre não é um sacramento. E a gente volta então à pergunta que a gente fez no início. Você sabe então quais são os nossos sacramentos? A Confissão de Fé de Westminster afirma o seguinte: há só 2 sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho, o batismo e a Santa Ceia. Nenhum destes sacramentos deve ser administrado senão pelos ministros da palavra legalmente ordenados. Nesse texto, 2 coisas aparecem aqui para nós e que a gente precisa observar. Em primeiro lugar, a posição da nossa confissão de fé é que só existem 2 sacramentos. E esse é um dos pontos de divergência entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a nossa igreja.
e os reformados e evangélicos de maneira geral. A Igreja Católica Romana mantém os 7 sacramentos: o batismo, a confirmação, a penitência, a ordenança sacerdotal, a Eucaristia, o matrimônio e a extrema-unção. A nossa Igreja sustenta que só existem 2: batismo e Santa Ceia. Em segundo lugar, a posição da nossa confissão de fé é de que os sacramentos são ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho. E na verdade esse é o nosso critério para definir e estabelecer o que são sacramentos. Aliás, como nós vimos anteriormente, a própria confissão acrescenta que os sacramentos são santos sinais instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele. Por isso tudo é que nós aceitamos aí somente o batismo e a Santa Ceia como os únicos sacramentos. Somente eles foram ordenados por Jesus Cristo e os seus benefícios. Somente através deles nós confirmamos o nosso interesse nele, como afirma a confissão. Então vamos lá, a respeito do batismo, nós destacamos os seguintes pontos. O significado do batismo. A confissão de fé ensina que o batismo é um sacramento usado não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir de sinal e de selo do pacto da graça, da sua união com Cristo, da regeneração, da remissão de pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. A gente pode afirmar então que a partir daí que o batismo representa a entrada do ser humano na nova vida em Cristo. Essa nova vida ela é marcada pela regeneração. O batismo, portanto, marca um fim ou começo, um fim de uma velha criatura e o nascimento de uma nova criatura. Foi exatamente isso que Paulo ensinou e escreveu lá aos cristãos de Roma. Veja lá no capítulo 6, de 3 a 4. Com certeza vocês sabem que todos fomos batizados em união com Cristo, também fomos batizados em união com sua morte. Assim, pelo nosso batismo, fomos enterrados com ele e participamos da sua morte, e isto para que, como Cristo foi ressuscitado, pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. É também muito importante lembrar que essa morte da velha criatura, né, e o nascimento de uma nova criatura só acontece porque os nossos pecados são perdoados. E outra coisa, a forma do batismo, a gente sabe que atualmente aí a gente tem algumas formas diversificadas de batismo. O elemento usado é sempre o mesmo, a água. O que nós temos aí é pouca água ou muita água. Né? Há uma divergência então a respeito da maneira que se aplica a água, né? E são muitos os crentes que ficam perturbados com a questão da forma do batismo, né? Se deve ser em água corrente, em água parada, se deve cobrir o corpo todo, se deve só ser colocado na cabeça. Nós sabemos como acontece o batismo em nossa igreja. Simplesmente nós colocamos um pouco de água sobre a cabeça da pessoa que se apresenta para o batismo e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todavia, nossa igreja não afirma que essa é a única forma de batismo, né? Nem ensina que existe só um tipo de batismo e que só esse tipo de batismo é válido. Ao contrário, como diz a confissão, não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é devidamente administrado por efusão ou aspersão. Essa é uma posição moderada, nós entendemos também por ser uma forma bíblica, né? Então não há insistência na necessidade da imersão, o que quer dizer que há o reconhecimento de que o significado do batismo não está na sua forma. Não é se você vai ficar todo dentro d'água ou não. A água, na verdade, ela é um símbolo, ela é um meio, ela não é o principal de tudo isso, né? O que importa realmente é que exista a regeneração e a transformação da pessoa que é batizada. E aí você pode falar assim, ok, Gisele, e o batismo de crianças? Porque nós somos pedobatistas, nós batizamos crianças.
Isso é um outro problema que divide as igrejas evangélicas. O que nós temos hoje, na verdade, são as igrejas históricas que batizam as crianças. Nós, presbiterianos e luteranos, basicamente, e anglicanos também, e católicos romanos que batizam criança. A confissão de fé afirma que não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos dos pais crentes, embora só um deles o seja, devem ser batizados. Nós batizamos as nossas crianças porque nós cremos que essa prática é bíblica. Nós não vamos nos aprofundar muito nessa questão teológica aqui, eu só vou apresentar 2 argumentos a favor do batismo infantil e porque nós entendemos que devemos batizar as nossas crianças. Primeiro, no Antigo Testamento, também as crianças eram admitidas no povo de Deus através da circuncisão. A circuncisão era um sinal de fé, como também o batismo, e se você lembra, era aplicado no 8º dia da criança, né? Então ela era bebê, era um sinal de fé. Então nós entendemos que na antiga aliança as crianças faziam parte do povo de Deus através da circuncisão, no Antigo Testamento, então elas podem fazer parte do povo de Deus hoje no Novo Testamento através do batismo, né? E nós temos relatos no Novo Testamento de batismo de casas todas. E o segundo argumento é que Jesus acolheu as crianças, dizendo que o reino dos céus pertence a elas, e Pedro anunciou que as suas promessas também alcançavam, as promessas de Deus também alcançavam os nossos filhos. Então, pela fé, nós batizamos as nossas crianças. Assumimos o compromisso perante a igreja, perante Deus, de que nós vamos ensinar aquela criança sobre aquele batismo que ela recebeu, e para que ela se desenvolva e cresça em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. E vamos lá, a respeito da Santa Ceia, nós chamamos a atenção aqui também para 3 pontos, né, para a gente seguir para o nosso final da nossa aula. O significado da ceia. A Santa Ceia é um sacramento que lembra a morte de Jesus Cristo e que serve para nutrir e fazer crescer o cristão. Diferentemente do batismo, a Santa Ceia ela é celebrada regularmente na vida da igreja. A gente não crê que a cada celebração o sacrifício de Jesus esteja se repetindo. Não é isso. O sacrifício de Jesus foi único, suficiente. Através da participação da ceia, o valor do sacrifício de Cristo ele é atualizado e aplicado na nossa vida, no nosso cotidiano. Segundo ponto, a presença de Jesus. Esse é outro ponto de divergência entre as igrejas, né? A Confissão de Fé de Westminster se posiciona claramente contra a doutrina da transubstanciação, que é aceita pela Igreja Católica Romana, que de acordo com essa doutrina, então, o pão e o vinho se transformam realmente no corpo e no sangue de Jesus, deixando de ser pão e vinho. Segundo a confissão de fé e a forma como nós entendemos e acreditamos, existe aí uma relação sacramental, de mistério, né, entre o elemento da ceia e o corpo de Cristo. O pão continua sendo pão, o vinho não deixa de ser vinho. Mas por intermédio desses elementos, pela graça de Deus, o sacrifício de Jesus não é algo que só tem valor no passado, mas que passa a ter valor no presente. E por intermédio da ceia do Senhor, o sacrifício de Jesus é lembrado, é atualizado no nosso coração, sendo então um instrumento de alimentação espiritual. Por isso que aquela história, eu tô em pecado, eu não vou tomar ceia hoje. A Bíblia diz para você fazer um exame e pedir perdão a Deus. E participar da ceia, porque é na ceia que você é alimentado. É na ceia que você tem força para vencer o pecado. Né? Então, a gente vê que tem muito essa desculpa, né? Não tô bem, briguei com fulano, não vou hoje. É nessa hora que você tá fraco, que você mais precisa de Jesus, que você mais precisa de alimento espiritual, de fortalecimento, para que você possa realmente testemunhar e enfrentar a vida, a adversidade da vida. Então não caia nesse engodo de Satanás aí, de hoje eu não vou porque eu não tô bem.
É aí que você precisa ir, meu irmão e minha irmã. Então, nós entendemos que na ceia a presença de Jesus é real. Ele está ali conosco de uma forma muito mais presente que num culto comum, vamos pensar assim. Por quê? Porque ali nós atualizamos, nós revivemos aquele momento. Então, participação da ceia. E aí, né, eu já adiantei aqui alguma coisa, mas o fato é que a verdade é que todos nós somos pecadores. Eu como pastora lá na frente, você sentado no banco, se a gente levar em consideração somente os nossos pecados, ninguém pode participar da mesa do Senhor. Ninguém. Nós não somos dignos dessa participação. Tá vendo, Gisele? Por isso que eu não vou. No entanto, a mesa do Senhor é para pecadores que se arrependem e confiam no sacrifício de Jesus Cristo. Como ensinou Paulo, não se deve participar sem o discernimento, é bem verdade, você precisa entender. Mas a mesa é do Senhor e Ele nos convida a cear com Ele, né? Reconhecendo que o sacrifício dele é suficiente, que nos perdoa de todos os nossos pecados e que nos convida para participar da família da fé. E é por isso também que as crianças batizadas, os mais idosos, participam conosco também da ceia, porque eles são parte da família da fé. A mesa é um meio de graça. É como meio de graça, não pode ser negado a ninguém. A mesa é do Senhor, não é nossa. E para a gente concluir então essa aula, a gente pode afirmar que muitas vezes existe uma grande distância aí entre teoria e prática. Essa é bem verdade. Tudo aquilo que nós dissemos aqui sobre culto, sobre batismo, sobre a ceia, representa a teoria. Infelizmente, porém, nem sempre isso tem representado a nossa prática, a prática das nossas igrejas, né? O desafio desse estudo é transformar essa teoria em prática cada vez mais, né? Nós participamos de muitos cultos. Em geral, depois de cada culto, as pessoas fazem as suas avaliações. Ah, hoje foi bom, hoje não foi, né? Sermão meia boca, hoje o sermão tava bom, né? Deus falou comigo. O fato é que, hoje tava bom, hoje eu gostei. Hoje eu não gostei. E na maioria das vezes, né? Todos nós agimos assim. Faz parte, né? Nós acabamos fazendo o culto girar em torno de nós. Mas eu convido você a avaliar o culto não de acordo com o seu gosto, né, com a sua conveniência, com o seu capricho, mas com a sua vontade. Mas que você olhe de acordo com a Bíblia. Será que esse culto hoje foi bíblico? Deus foi exaltado? A palavra do pastor trouxe o evangelho de transformação para a vida das pessoas? Os cânticos, né? Eles realmente exaltaram a Deus? Ou eles trabalharam questões particulares no meu coração, porque eu preciso sair bem do culto, para enfrentar a semana, sabe? Eu venho aqui para me sentir bem. Será? São questões pertinentes para a gente pensar no culto aí. Pensar no nosso comportamento também em relação ao culto que nós prestamos a Deus, né? Então, observando as nossas igrejas, e aí retomamos aquilo que a gente começou no começo. Começou no começo é boa, né? Mas enfim, aquilo que a gente falou lá no início. A gente sabe que existem igrejas, assim, das nossas igrejas, com a graça de Deus, que nenhuma aboliu os sacramentos. E aí cabe a gente adotar, então, uma crítica, né? O que nós estamos valorizando no nosso culto? Hábitos, tradições, adoração? Porque também a gente tem aqueles que não querem que nada mude, e nós temos aquele que não, tem que mudar todo culto, né? Tem que ter uma coisa nova. Se não tiver nada novo, não vale a pena, né? E aí é importante a gente pensar, será que nós estamos celebrando os sacramentos de forma simples? De forma que realmente Deus tem sido exaltado? Que o mistério tem sido atualizado no meu coração, no seu coração? Que a gente sinta a presença real do Senhor ali, as nossas crianças se sentem parte de fato da família da fé. Enfim,
Acreditamos firmemente que somente na medida em que a gente redescobre a importância do culto, do mistério relacionado aos sacramentos, a gente pode reconhecer e valorizar a vida em comunidade, os sacramentos ministrados no culto, e entender que aquele momento é especial. Não só aquele momento, mas que todo o culto é especial, porque o Senhor está sendo adorado, louvado, bendito em todo o culto, em cada parte do culto. Então nós precisamos valorizar sim o batismo, a Santa Ceia como os nossos 2 únicos sacramentos. E é necessário que a igreja se reúna, se alimente e caminhe em torno dos sacramentos. E assim ela vai se tornando cada vez mais forte, louvando, testemunhando e bendizendo ao Senhor com alegria. E na próxima semana nós teremos a nossa última aula. Eu espero você por aqui, se assim Deus nos permitir.